Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus e nós separamos esse momento para a Tua palavra. Eu sei que Jesus declarou, através de uma parábola, que a semente que lançamos, a palavra do reino, ela pode cair em alguns lugares, Senhor. Ela pode cair à beira do caminho e o pássaro vem e rouba. E nós queremos desde já amarrar esse pássaro, em nome de Jesus. Todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito, Senhor, que resiste o Teu reino, todo espírito do mal, das trevas, nós amarramos agora em nome do Senhor Jesus. E nós proibimos agora a manifestação, a interferência e a estada nesse lugar. Nós damos uma ordem, saia daqui agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E nós oramos, Senhor, para que a Tua palavra ela caia numa boa terra, num bom lugar do coração. Porque ela pode cair entre os espinhos, ela pode cair no meio do solo rochoso. Mas eu quero te pedir agora que o Teu Espírito Santo comece a preparar a cada coração aqui. Porque Ele tem poder para isso. Prepara os nossos corações para acolher a Tua palavra. Para que ela caia no coração, no lugar certo e dê frutos. E o fruto permaneça. Eu te peço que seja assim. Em nome do Senhor Jesus. Para a glória do Teu nome. Amém? Amém? Você que nos visita, muito bem-vindo. Não se escandalize, a gente não tem uma liturgia fechada, nós somos bem livres. E aí eu queria que você ficasse bem à vontade no meio da família do Pai. Amém? Estamos no meio do Senhor, no meio de família. A minha inspiração hoje, eu confesso que eu nem ia hoje andar pelo caminho que eu estava. Eu ia pedir para os meus ilustres companheiros hoje aqui repartir a palavra. Mas o louvor me animou a continuar no meu raciocínio. Vocês creem que Deus prepara uma mesa para a gente? E a música, ela prepara a palavra? Sim ou não? Porque nós podemos pregar. Eu ouvi uma frase um dia desse que ela não é verdadeira. Talvez você veja, curta aí no Facebook, compartilhe. Faz mais o que nesse negócio? Faz um monte de coisa. Diz assim, pregue a todo tempo e quando não for possível você fale. Não é assim? É uma frase assim. Pregue a todo tempo, e quando não for possível, você fale. Tem uma aparência de sabedoria, né? Assim, prega com a tua vida, com o teu gesto, com as tuas atitudes. Isso é uma pregação. Mas ela só tem aparência de sabedoria, por quê? Porque a palavra de Deus diz que a loucura da pregação do Evangelho, e falando, abrindo a boca que a gente prega e fala, é o que Deus se alegra, é o que Deus se apraz, é o que trouxe prazer a Ele. Salvar o mundo dessa forma. Amém? As nossas atitudes elas têm que ser incorretas. Nós necessitamos nos parecer com Jesus e nos portar como Ele, mas os nossos lábios não podem estar fechados. Nós temos que abrir a boca e falar. Esse texto é tão claro quando Filipe entra lá na carruagem do eunuco, que o Espírito Santo levou ele para lá e ele estava lendo um texto de Isaías. E aí Filipe pergunta para ele assim, tu entende o que lê? E ele, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí está escrito exatamente assim em Atos. Então Filipe, abrindo a sua boca, começou a explicar. Explica como? Como? Abrindo a boca. Abrindo a boca. Abrindo a boca. É falando. Porque se você não abre a boca para falar, como vão crer? Nós necessitamos falar. Os tímidos precisam abrir a boca. Aqueles que não sabem como fazer vão começar a aprender a fazer. Mas nós temos que anunciar Jesus a todo tempo. Porque para isso nós fomos chamados. E essa foi a ordem que Ele nos deu. Ide
fazei discípulos de todas as nações. Amém? E de pregar o evangelho, as boas novas. E começou com a mulher, né? Jesus apareceu primeiro para as mulheres, para você ver a necessidade que ele tinha que a notícia espalhasse mais rápido. Então, é sempre... A urgência é assim, a necessidade é assim, entendeu? O Senhor mostra a urgência dele dessa forma. Então, nós precisamos falar. E ontem, eu estava num momento triste, sepultamento da mãe do William, que eu falei todos os nomes, menos o nome dela certo. Como é o nome dela, William? Gerilza. A minha língua não fala esse negócio. Eu falei Genilza, Geilza, Gerilza. Tá vendo? Falei o Gil, foi, né? Eu falei um monte de coisa. Mas a gente estava lá naquele momento triste, e eu pensei assim, eu não posso perder a oportunidade de anunciar Jesus nesse lugar. Porque o Senhor nos junta por algum motivo. O Senhor nos torna, nos carrega para algum lugar por algum motivo. Quem junta pessoas é o Espírito Santo. É Ele que junta e é Ele que espalha. Não é assim? Eu fico pensando, eu faço uma oração sempre a Deus. Eu queria, se você tem um desejo no coração de servir ao Senhor, de influenciar a vida das pessoas, de um dia estar na obra de fazer discípulo, tem tanta gente que eu sei que o coração arde, mas que não se esforça, inclusive, mas não vê a coisa acontecendo. Existe uma oração que nós fazemos, e eu vou te ensinar ela. Tem uma coisa para mim que é curiosa na Bíblia, bem curiosa, e está relacionado à vida de João Batista, entendeu? Tem uma música que a gente canta, que é do Semente da Manhã, que fala assim: quem traz Jesus para perto é sempre uma voz, que clama no deserto, e essa voz somos nós. É linda essa música, né? Existe um chamado para essa nação, um povo apaixonado que profetiza essa canção, entre povos, onde povos, raça e línguas vieram se encontrar. Brasil, tu és o escolhido, nação peculiar. Arrependei-vos, pecadores, limpai os vossos corações, buscai a face de Deus e não somente suas mãos. Mas o que traz Jesus para perto é uma voz. Essa voz somos nós, mas quem faz a voz ser ouvida é o Espírito Santo. É porque João Batista falou que ele era a voz. Ele era a voz que clamava no deserto. Era uma profecia, estava escrito, que a voz que clama no deserto, o profeta viria profetizar e clamar e preparar o caminho do Senhor, a vinda dele, a vinda de Jesus. Seria assim. Agora para pensar, amados, quem carregou aquela multidão para o deserto para ouvir João Batista? Numa pregação animadora de ouvir, que todo mundo curte, de sair de casa só para ouvir o cara gritar assim: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. Imagina que eloquência João Batista tinha, que riqueza de palavra, que profundidade bíblica, que prazer que dava para ouvir, mas diz que as multidões afluíam a ele para serem batizados no deserto. As multidões afluíam. E aí, amados, a oração que nós fazemos é sempre essa. O Espírito Santo, ele tem poder de juntar pessoas, de fazer afluir pessoas até você, até nós. Eu, quando chego em qualquer encontro da igreja, que eu olho para aqueles que estão aqui, eu só tenho uma tradução: o Senhor te trouxe aqui. Amém? Você pode ter certeza disso. Você pode pensar que foi a oportunidade que você teve hoje, que foi o desejo que você teve hoje, que de repente você resolveu conversar com alguém que você sabe que estava aqui e você veio hoje aqui. Ou de repente você não estava fazendo nada, mas aí eu tenho que dar um pulo e passar ali. Você pode pensar qualquer coisa na tua vida, mas eu tenho certeza no meu coração, de forma convicta, que o Espírito Santo trouxe você aqui. É a convicção no meu coração, porque é Ele que faz isso. Ele traz porque Ele quer falar conosco.
E ele pode usar a mula falando, pode ser a mulinha falando aqui, igual de Balaão lá, sem nenhuma importância, mas sendo usado. Como pode ser a pessoa que está do teu lado, alguém que você vai encontrar. Deus, com certeza, ele vai alcançar o objetivo dele na tua vida hoje. Quantos podem dizer amém? Amém? E aí eu estava lá no sepultamento e fiquei pensando sobre a morte, sobre um momento ruim, né? Até porque esse é um ano que começou com muitas surpresas, muitas dores, parece ser um ano de dor, né? Um ano de muitas mortes, muitas enfermidades. Tem sido um ano difícil. Eu dei tchau para 2018, no Réveillon, falei, tchau 2018, estou cansado de você. E, de repente, em 2019, a gente começa a ter saudade de 2018. Caramba, meu, o que é isso? Mas são momentos difíceis. E como já participei só desse ano de alguns velórios, alguns momentos tristes na vida, e bem tristes, eu parei para pensar que Deus, na verdade, ele não planejou isso para a gente. Esse não era o plano de Deus. Deus nunca planejou o sepultamento do homem. Isso não foi um planejamento dele. Ele não planejou a dor e a tristeza, o choro, a saudade, a separação, porque a palavra morte quer dizer separação, né? Você só entende o que é morte quando você entende, de fato, o significado da palavra dela. Porque muita gente acredita que a morte é o fim. Morreu, acabou. Outros acreditam que talvez você volte de novo, né? É só um processo de Deus de purificação sua. Tem gente que acredita num monte de coisa, mas a palavra morte, amados, quer dizer separação. Deus falou isso para Adão, quando Adão pecou. Eu queria ler esse texto contigo para a gente poder continuar discorrendo nesse assunto. Quem se anima aí? Quem está animado aí? Amém? Então, vamos nessa? Gênesis 3. Essa foi na manhã de ontem, assim, uma reflexão, e eu passei o dia pensativo nela. Eu quero ler essa história de Gênesis 3 contigo. Podemos? Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, pois para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Então disse o homem:
A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara, não comesse, maldita é a terra. Por tua causa, em fadigas, obterás dela o sustento durante dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, para ser mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Amém? Vou falar só até aqui, só para você ficar animado achando que foi pouco. Aí a gente fala só isso, né? Tem gente quando chega atrasado, fala assim: já cheguei. Já? Que bom, né? É só para quebrar. É um texto longo. Mas pensa num texto que a gente quase não lê, né? Não é muito dado aos crentes, por exemplo, ler Gênesis, a formação do mundo. Tem gente que nem acredita nessa história. Tem gente que crê que foi de outra forma. Tem gente que acredita que tudo que está aqui e acontece e existe hoje foi por conta de um Big Bang. Uma explosão. E aí a explosão trouxe vida. Diversificada dessa forma aí. É mais louco acreditar nisso do que olhar para as Escrituras e crer em Deus, naquilo que Deus falou. Porque a própria Escritura diz que a criação manifesta o Criador. A criação, tudo que nós vemos criado, manifesta o Criador. E quando nós olhamos a diversidade na criação, é impossível que isso tudo tenha sido feito de uma explosão de qualquer coisa, sim ou não? O que você acha? Talvez você não concorde comigo, mas eu prefiro crer naquilo que Deus fala, eu creio na Bíblia. Eu creio que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque nada do que o homem fala ele consegue provar. Essa é a verdade. Mas as provas bíblicas, elas acontecem todos os dias. E aí, diante de um sepultamento, eu fiquei pensando, imagina que Deus não criou esse momento. Ele não criou a dor, a morte, a separação. Eclesiastes 7, eu acho que é Eclesiastes 7 que fala que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Por quê? Porque o homem está diante da realidade dele, a morte. Está mais pronto para ouvir a Deus. Está mais pronto. Parece louco também o sábio falando, mas é um sábio falando. É melhor estar no meio do luto do que no meio da festa. Porque aqui a gente para ouvir Deus. A gente para saber que nós vamos passar por aquele momento. A gente para saber que nós não somos eternos. Embora Deus colocou a eternidade no nosso coração. Porque tudo que Deus fez foi perfeito. Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem eterno. Porém, segundo Salomão, de novo, o sábio diz, porém os homens inventaram muitos males. Se enfiaram no meio de muitos
problemas, criaram um monte de dores para eles mesmos. E uma das dores que o homem criou foi a própria morte. Foi a própria separação. Porque Deus fez o homem para viver com ele todos os dias, eternamente. No mundo que Deus criou não tinha cemitério. No mundo que Deus criou não havia uma oportunidade do luto. E eu sei disso por quê? Porque no mundo para onde nós vamos, que está escrito em Apocalipse, diz assim, lá não haverá mais morte, nem choro, nem dor. Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá noite. Por quê? Porque a luz do trono de Deus irá iluminar aquela cidade santa, Jerusalém, a nova Jerusalém. As ruas vão ser de ouro, é o que está escrito. É porque o plano de Deus é um plano acima das dores do pecado. É um plano eterno. Mas o que é tão interessante é que quando eu leio Gênesis, eu começo a ver um monte de profecias nela, Deus falando do final. Você leu e talvez não tenha se atentado. Porque Deus resgatou e cobriu o homem que estava nu com sua mulher, fugindo dele, fugindo e se escondendo dele. Deus foi lá e preparou um concerto. Quem lembra que acabou de ler? Deixa eu lembrar você. Você leu um pedaço que diz assim, aí Deus pegou peles de animais e cobriu a nudez deles. Você leu isso? Que Deus fez isso? Mas se eu estou falando num mundo onde não havia morte, Deus não fez cemitério, a morte não era conhecida, essa palavra separação não era, essa pele de animal, de que animal era ele? Está lá em Gênesis, começo da história. Que animal foi esse que Deus matou para cobrir esse homem que estava nu? O dia que João Batista botou os olhos em Jesus, ele falou assim para os discípulos dele, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É porque lá em Gênesis, Deus já tinha sacrificado Jesus. O plano de Deus no mundo espiritual já tinha acontecido antes que ele se manifestasse no mundo físico. Jesus já tinha ali sido sacrificado. O conserto do homem já tinha sido feito. Ele só iria se concretizar porque Deus iria enviar Jesus para morrer por nós. Deus não deixou o homem entregue ao pecado, à dor, aos sofrimentos da terra. Deus promoveu o resgate. Ele promoveu a salvação. Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar, no teu lugar. Ele enviou Jesus para ser justo e justificado na cruz, para ter uma morte expiatória, remidora, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, com toda a fé no coração, de que um dia estaremos com Ele eternamente. De que a morte foi vencida, porque Ele ressuscitou no terceiro dia. E segundo Paulo deixa escrito nas Escrituras, é legal, escrito nas Escrituras. Segundo Paulo deixou escrito, registrado, Ele é a primícia, Ele é o primeiro da ressurreição. Nós viremos depois dele. Um dia todos ressuscitarão diante do Pai. Um dia todos nós nos encontraremos com Ele. Um dia nós o veremos face a face. O conheceremos como somos conhecidos. Há esperança para todo aquele que encontrou a salvação de Deus, o conserto de Deus, aquele que deixou de fugir dele, aquele que ouviu a sua voz, aquele que chegou diante dele para falar
das suas misérias e pôde ter dele o conserto. Você consegue entender isso? Para pensar, amados, que assim como Adão, somos nós. Deus continua buscando os homens. Deus continua falando. Deus até te trouxe aqui hoje para falar de novo contigo. Para falar que a salvação está nele. Que a esperança da vida está nele também. Que nós só conseguimos viver uma vida nessa terra com esperança se a esperança estiver depositada nele. Porque nós esquecemos disso. E parece, a impressão que eu tenho, que Deus tem que nos chamar todos os dias para falar conosco. Abre mão do pecado. Porque o pecado, ele vitimou o homem lá no Éden e vai vitimar você hoje ainda. O grande inimigo do homem é o pecado. O pecado derrubou Adão, homem feito segundo a imagem e semelhança do Pai. O pecado derrubou Lúcifer, um anjo de luz, tirou ele do céu e jogou ele na terra e deu para ele o destino do inferno. O orgulho, a soberba, a busca do conhecimento, aquilo que ele próprio ofereceu para Eva e para Adão, foi isso aí que derrubou ele também do céu, e foi isso que tirou o homem do plano inicial de Deus. Mas Deus deixou um plano para nós. Ele deixou uma salvação em Cristo, aonde todo dia nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, aonde todo dia nós temos que parar de botar a culpa nos outros. Parece que foi ontem essa história que eu estou te falando, porque eu encontro muitos Adãos e Evas. Tem que falar devagar essa palavra, porque ela dá uma cacofonia, né? Tem que falar muito. Parece que eu encontro muitos. Parece que estamos no Gênesis, aonde nunca são responsáveis pelo que fizeram. Foi a mulher que tu me deu. Tem sempre um culpado do teu pecado. Ou foi Deus, ou foi a mulher que tu me deu. A Eva inventou um novo. Fui eu não, foi o diabo. A serpente me enganou. Fui ludibriado pelo mal. Não dá mais para contar essa história, porque pelos registros históricos, e aí eu não digo da ciência, mas eu digo daquilo que se pode comprovar, aquilo que alguém pode atestar que é verdadeiro, o nosso mundo tem cerca de 10 mil anos. Isso é verdadeiro, pode se comprovar. O que passa disso é especulação. O que passa disso é assim, eu não consigo explicar isso na história, a não ser que eu vá para a Bíblia. Isso aconteceu há 500 milhões de anos atrás. Eu fico, meu Deus, qual foi o medidor para isso? O único medidor que marca um tempo real e é comprovado cientificamente é uma coisa chamada carbono 14. E ele só comprova até 10 mil anos. Passou disso, é especulação. Então, podemos dizer que há 10 mil anos atrás, a história continua a mesma. Deve estar, sim, sendo contigo. De repente, é bem possível que você esteja como Adão e Eva, colocando a culpa em Deus, responsabilizando alguém que está contigo. Foi a mulher, o marido, o patrão, o irmão, o pastor, o amigo, o vizinho, alguém foi responsável por isso. O mundo. Ou é o diabo, amado? Ou é o diabo que quer me destruir, que não deixa eu andar, que não deixa eu prosperar? É a maldição familiar, porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, e veio de um para o outro. Alguém tem culpa, menos eu. Menos eu. Eu não sou responsável por nada. Isso é muito ruim, por quê? Porque isso não te faz mudar. Isso não te faz sair da onde você está para poder ser transformado
pelo poder de Deus, que é o que Ele quer fazer contigo. Ele quer transformar você. Ele quer mudar você do que você é, para que você se torne semelhante a Jesus. Para que você se pareça com Ele. Para que você volte para o plano original. O plano original é: fez o Senhor Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança o criou. E aí pode ser que alguns se ofendam, mas está escrito assim: macho e fêmea os fez. É exatamente assim que está escrito. A sua imagem e a sua semelhança. Jesus fez um plano redentor, salvático, para que nós pudéssemos voltar ao plano e começar a andar com Ele com um poder maior do que nós. Porque o poder do Espírito Santo, ele é transformador. Sim ou não? O poder que eu falei aqui quando comecei, que te trouxe até aqui, esse poder, ele pode transformar você naquilo que você acha que você nunca vai conseguir. Ele pode tirar de você a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Gabriela, cravo e canela. Ele tira essa síndrome de você, porque ele transforma vidas. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunho não só da minha transformação, como tenho visto ele transformar pessoas. Mas é impossível alguém passar por esse plano sem se humilhar. Sabe aquelas coisas que nos levaram à morte? O orgulho, a soberba, porque para pensar, foi assim que Deus falou? Tu não pode comer de nada aqui? Não, não foi isso não. Deus falou que eu posso comer tudo, só a árvore que está no meio do jardim, nessa eu não posso tocar. Tem nada a ver. Quem já ouviu isso na vida? Quem já declarou isso na vida? Quando se depara com algo que Deus disse e fala, tem nada a ver. O desejo do coração é conhecer o quê? O bem e o mal. O desejo do coração é ter entendimento de tudo. Porque nós achamos que quanto mais sabido ficamos, maiores nós somos. Não é assim? Quanto mais conhecimento temos, mais importantes somos. É um apelo, isso é do coração do homem. É isso que o diabo vende. É nisso que você investe a tua vida. Mas quanto mais humilde eu me torno, quanto mais dependente de Deus eu sou, maior graça eu tenho, maior sabedoria eu tenho, verdadeira, porque tem sabedorias falsas no mundo. O cemitério, inclusive, é um lugar onde tem um monte de sábio, onde tem um monte de planos enterrados, sonhos, projetos. Tem um monte de gente que pessoas confiaram a vida. Esse é o cara, vou seguir esse cara, porque esse cara é o cara que é sábio, esse é o cara que vai... E ele morreu e não ressuscitou. Morreu e acabou, a sabedoria foi enterrada. E você ficou aí agora. Tem gente que investe dinheiro em sabedoria. Estou investindo em mim. O investimento correto, amados, está no Senhor. Investe no reino. Se humilha para ser exaltado. Se livra dos teus pecados. Confessa e deixa para alcançar a misericórdia do Senhor. Aquele que é humilhado vai ser exaltado. Deus dá graça aos humildes, mas ele resiste a todo soberbo. É assim que Deus faz.
O reino de Deus, ele é totalmente ao contrário ao nosso, e a gente só percebe isso quando está diante de um funeral. Que aí você fica olhando e falando assim, ô Salomão era um sábio burro, doido, a gente olha, diz que o cara era o cara mais sábio do mundo, ou ele viu algo que nós não vimos. É melhor estar numa casa em luto do que numa casa em festa. Porque numa casa em luto o homem está diante da realidade dele. Está mais pronto para ouvir a Deus. Mas antes disso ele fala assim, você sabe como morre o sábio? Da mesma maneira que morre o tolo. Você sabe como é que morre o rico? Da mesma forma que morre o pobre. É por isso que ele diz que é melhor estar na casa de luto, porque a gente pensar. Porque é lá que a gente vê os desesperos das pessoas. Lá, quando a gente chega assim, fica assim, poxa, eu podia ter dado um abraço, não dei, podia ter feito isso, não fiz, podia ter dado atenção. Aí começa o remorso, a crise, a dor do coração. Ao invés de ter alegria, eu já fui em funeral de crente que era festa. Todo mundo cantando e o pessoal no cemitério falando assim, gente, esse pessoal é doido. Todo mundo alegre. Por quê? Porque tragada foi a morte na vitória. Quando nós vemos alguém morrer, nós não estamos sem esperança. Nós temos esperança. Amém? Tem esperança. Esperança que vamos nos encontrar um dia. Esperança que vamos ressuscitar em Cristo. Esperança que vencemos no meio dessa batalha chamada vida para encontrar a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É justamente a eternidade que nós buscamos. Talvez você busque a vida aqui na terra. Mas o que ele ofereceu foi uma eternidade inteira. O que ele ofereceu foi vida eterna. Talvez você esteja comprometendo o teu ser e negociando a tua eternidade, permutando por coisas transitórias dessa vida. Prazeres transitórios da vida. Quando o que está em jogo é uma eternidade toda. É uma vida toda eterna. Consegue entender o que eu estou falando? Sim ou não? Ou eu ainda estou com sono, estou viajando? Amém? E aí, a minha disposição hoje é falar para você que Deus te trouxe aqui hoje, para que você tenha um encontro com Ele. Amém? Talvez você entrou aqui e nunca entregou a vida a Jesus. Veio aqui, mas nunca falou publicamente assim, eu quero viver com Jesus. Eu preciso que essa sabedoria do alto venha sobre mim. Talvez você entrou aqui hoje e está desviado, ouviu a serpente. Ouviu nada a ver. Saiu do propósito, do plano do Senhor. Sabe, mas não vive. Conhece, mas não se compromete. Ouve o clamor do Senhor te chamando todo dia. Porque o homem busca esse contato, esse encontro com Deus. E só existe uma maneira de fazer isso. É quando eu olho para ele e me disponho e falo, eis-me aqui. Eu quero isso. Tu me chamou, eu vou. Fala comigo, transforma a minha vida. Talvez você esteja aí lutando, querendo vencer os teus problemas na tua força, no teu entendimento, dando um jeito. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, não, primeiro eu tenho que parar de fumar, para depois, eu até quero viver com Jesus, mas primeiro eu tenho que parar de fumar. Quem já ouviu isso? Primeiro eu tenho que arrumar minha vida. Primeiro eu tenho que parar de fazer não sei o que lá. Eu falo, amado, se tu conseguir fazer isso sozinho,
Tu nem precisa de Jesus para nada. Pense em alguém bom, que consegue resolver os seus dramas internos, que não consegue se ver livre. Eu queria te falar que o tempo passa. Tem coisas que você luta desde a infância. E a idade chega, tu fica velho, continua com a mesma coisa. Não sai de você. É porque esse poder que transforma, ele não invade a tua vida. Ele não vem sem que você queira. Ele não entra para te ajudar sem que você peça ajuda. Entende? Ele bate a porta. Ele bate a porta. Talvez eu falando aqui hoje você esteja ouvindo um toque-toque na porta. Diz assim: eis que eu estou batendo na tua porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. O Senhor não arromba a porta, Ele não invade a porta, Ele não pula o muro. Ele diz que quem pula o muro é o diabo. Ele diz que o diabo ele pula o muro, pula a cerca, mas para roubar. Isso é a atitude de quem quer roubar algo, de quem quer levar na marra. Mas quem quer ajudar faz o quê? Bate na porta. Se alguém abre, ele entra. Está ouvindo o Senhor bater na tua porta? Sim ou não? Parece que eu estou pregando só para ímpio. Mas não é não, amados. Todas as vezes que nós não fazemos o que nós sabemos que temos que fazer e lutamos com nossos pecados, é sinal que nós não entregamos ainda de fato essa área da nossa vida ao Senhor. Nós ainda não falamos assim: Jesus governa sobre isso. Nós achamos que nós vamos levar isso para o caixão. Mas isso pode vitimar você. Isso com certeza vai te roubar do plano eterno do Pai. Isso com certeza vai te impedir de ser transformado pelo Espírito Santo. Porque você precisa se render a Ele. Entende o que eu falo? Sim ou não? Então vamos orar, fica de pé. Eu quero orar para que você ouça esse toque no teu coração. Eu quero orar para que você ouça esse bater na porta. Eu, às vezes, eu preciso parar com o Senhor para entregar alguma área da minha vida para Ele. É só pensar assim: Senhor, eu não estou dando conta disso. Está mais forte do que eu. Eu preciso de Ti. Nós cantamos hoje aqui. Preciso de Ti. A gente precisa, mas não entrega. Só saber que precisa sem ter uma ação não resolve o problema. O problema resolve na hora que a gente entrega ao Senhor. Como é que eu faço, amado? Isso, é assim. Tem alguns passos para fazer. Se o teu problema é uma luta com o pecado, confessa a Ele. Traz luz ao teu pecado. Confessa contra quem você pecou. Busca ajuda de um irmão maduro. Uma pessoa madura que pode te ajudar nesse caminho. Porque está escrito: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Confessa. Quantas vezes forem necessárias. Venha ao Senhor. Quando Jesus falou para Pedro que ele deveria perdoar 70 vezes 7, ele estava falando de um dia. Ele estava presumindo que haveria pessoas que teriam tanta disposição para se livrar do pecado, que num dia 70 vezes 7 iria confessar aquele pecado e pedir perdão. Era isso que ele estava presumindo. Que o homem iria lutar ferozmente contra o pecado
que assedia e que envolve a vida dele, que leva ele à destruição. Que não admitiria viver escondido, mas procuraria a voz do Senhor, procuraria a face do Senhor, procuraria ajuda. Era isso que ele estava presumindo. Entende isso? Sim ou não? Se o teu problema é porque você se desviou do caminho do Senhor, a tua luta é porque você nem acredita mais que você pode conviver com Deus, você acha que Ele já te desprezou. Você já olha e fala, esse negócio de seguir o Senhor não é para mim, porque eu não consigo. Eu quero te dar um conselho. Entrega hoje novamente a tua vida nas mãos dele. Busca ajuda. Porque o Espírito Santo, ele tem poder de transformar qualquer pessoa. O Espírito que eu digo aqui é o mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos. Se ele tem poder para levantar um corpo frio de uma tumba, torná-lo a dar a vida e elevá-lo ao céu, será que ele não tem poder para transformar você? Você precisa crer nele. E se você crer, você verá a glória de Deus. Se no teu coração hoje entrar fé, você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua vida. Então volta para Jesus. Volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque você sabe, conhece, que esse é o único caminho para a tua vida. Se o teu problema é porque você chegou aqui, mas você nunca fez uma entrega a Jesus, você nunca entregou a tua vida a Ele. Isso é a coisa mais simples que tem. E aí eu quero te chamar a Cristo, a uma entrega. Não a uma instituição religiosa, não a um local de reunião. É um encontro com Jesus. É uma aliança feita no céu. Como é que eu faço isso? Eu confesso Ele diante dos homens, para que Ele me confesse nos céus. Porque foi assim que Jesus falou. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei ao meu Pai que está nos céus. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma. E o apóstolo Paulo diz assim, a salvação está bem próxima de você. A saber, se com teu coração você crê e com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Por quê, amados? Porque com o coração se crê e com a boca se confessa para a salvação. Você pode fazer isso hoje? Pode. Você pode manifestar a tua confissão a Ele. Você pode sair do teu lugar, pode levantar a tua mão, alguém vai orar contigo. Você pode falar assim, eu quero. Eu quero hoje essa aliança, eu quero hoje ingressar nesse mundo espiritual transformador. Eu quero hoje. Amém? Eu já estou vendo uma mão levantada ali. Tem mais alguma mão hoje aqui? Se levante. Tem duas ali. Você pode levantar a tua mão. Você pode falar, Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui. Transforma a minha vida. Muda quem eu sou. Abre os meus olhos espirituais. Me livra das vãs filosofias. Me livra da soberba da vida.
Me livra de uma vida sem sentido, sem alegria, sem felicidade. Quero ter um encontro contigo verdadeiro. Você pode fazer isso hoje. Se você precisa de ajuda de Jesus, se você precisa que esse poder transformador entre na tua vida, se você está desviado do caminho do Senhor, ou se você está lutando sozinho contra o pecado, que tão tenazmente te rodeia, se você está tentando lutar sozinho contra as forças que são espirituais, eu quero, em nome de Jesus, fazer um apelo hoje. Sai do teu lugar. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem aqui porque o Espírito Santo, ele me dá garantia de que ele pode lutar a tua luta, ele pode lutar a tua batalha, que você precisa se pronunciar diante dele. Você precisa se humilhar, você precisa reconhecer que você precisa. E ele hoje está batendo na tua porta. Ele hoje resolveu fazer diferente aqui com a gente. Ele me trouxe aqui hoje com uma palavra diferente, atípica, porque ele está especialmente querendo falar contigo. E ele te trouxe aqui. Eu quero quebrar hoje com toda a força do diabo que tem enganado você, que não tem deixado você ver o tamanho do poder que habita dentro de você. Sai do teu lugar, amado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem. Vem porque a vida está aqui. Vem porque há poder no nome de Jesus. Vem porque há vida em Jesus. Vem porque o Espírito Santo transforma, cura, liberta. É o Espírito de Deus, o Espírito da ressurreição. Ele pode todas as coisas. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Vem no nome do Senhor Jesus. Não te detenhas. Não te detenhas, não se prive. No nome do Senhor Jesus. Maraias. Ora machura de canta xaramaraias. Jibaramarara da Shiri Maraias. Oh, Jesus. Eu amarro agora o passarinho que quer roubar a palavra do teu coração. Você que Deus deu testemunho a você hoje, que você precisa ser renovado, você precisa confessar os teus pecados. Ninguém roube de você essa tua convicção hoje. Que a tua boca se abra para que a vida do Senhor entre. Que esse mal escondido saia, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de você. Que a luz de Deus dissipe toda a treva que tem na tua vida. Deus quer te trazer prosperidade, saúde, paz, alegria. Os espinhos, os cardos, as enfermidades, elas estão alojadas em pecados. Se livra deles. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Receba agora poder, fé, autoridade para trilhar o caminho que o Senhor colocou no teu coração na manhã desse dia. E você vai provar de uma liberdade que você não conhecia.
Vai ser assim na tua vida. Papai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Nós colocamos aqui os nossos irmãos que estão aqui diante de Ti. Vieram aqui. Estão lutando sozinhos contra os pecados. Clamando por transformação. Clamando por uma ação do Teu Espírito. E eu falei para eles que hoje é o dia da vitória deles. Vem nessa hora. Vem com Teu Espírito sobre eles agora. Enche-os agora. Enche-os com o Teu poder. Transforma essas vidas. Quebra todas as cadeias que prendem. Arrebenta com todas as amarras. Desfaz, Senhor, com toda a obra das trevas. E levanta os Teus filhos em novidade de vida, como a Tua palavra declara. Eu te peço, seja assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu coloco agora diante de Ti também, Senhor. O Vitor. Essa mocinha aqui, como é teu nome? Amanda. Seu Fernando. Estende tuas mãos para cá. Hoje é dia de salvação nesse lugar. Hoje é dia de libertação. Esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Estende tuas mãos para cá em nome de Jesus. Pai, nós colocamos o seu Fernando, a Amanda, o Vitor, diante de Ti nessa hora. Nós declaramos agora, Pai, quebrada toda a obra do mal. Nós quebramos o arco, despedaçamos a lança. Nós emudecemos agora o adversário. Cala a tua boca, Satanás. Cala a tua boca. Porque esses são tições que o Senhor tirou do fogo. Toca neles agora, Senhor, com teu fogo. Purifica-o, Senhor, com o sangue de Jesus. Transforma essas vidas. Alvas como a neve. Senhor, o sangue remidor, restaurador, libertador de Jesus seja sobre a vida deles. Que os inimigos deles não tenham mais olhos para vê-los. Que eles possam até vir contra eles por um caminho, mas certamente fugirão deles por 7 caminhos, porque o Senhor é com eles. A tua mão está sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Nós os abençoamos agora como igreja. Sejam benditos. Sejam abençoados. Sejam transformados. Sejam revigorados. Haja fé. Haja fortaleza em vocês. Sejam cheios do Espírito Santo. Para a glória do Senhor. Escreve esses nomes no livro da vida, Senhor. Escreve com o sangue do Cordeiro. Porque naquele dia que esses livros serão abertos, esses nomes vão estar lá. E nós vamos nos lembrar desse dia. E vamos glorificar a Ti, diante do trono, do santo lugar. E dizer, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena. Obrigado, Jesus. Tu és, Senhor. Tu és Deus, soberano. Tu és aquele que era, o que há de vir. Tu és bendito eternamente. Ao único que é digno de receber a glória, a honra, o louvor e o poder. Ah, Senhor, recebe a nossa adoração. Recebe as nossas vidas, recebe essas vidas nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Aleluia.
Você pode dar um glória a Deus bem alto. O Senhor está aqui. O Senhor está nesse lugar. Aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Seja livre para adorá-lo. Seja livre para bendizer o seu nome. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Haja liberdade em você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cantar mais uma canção. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode entregar as tuas primícias, as tuas ofertas ao Senhor. Você pode louvar o Senhor com os teus recursos na manhã desse dia. Você pode declarar: Senhor, eu sou um semeador na tua obra. Eu quero colocar uma semente que dê fruto. Eu quero cooperar com os teus propósitos. E eu quero, Senhor, que as tuas bênçãos me alcancem, porque a tua palavra diz que aquele que dá, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. E, Senhor, a tua bênção ela é sem medidas, porque diz: dar e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante vos darão a vós. Outros, que tu multiplique cada semente depositada aqui, Senhor. Que tu, Senhor, traga prosperidade à vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Daqueles, Senhor, que mostram a fidelidade contigo, entregando as suas primícias e as suas ofertas. Seja louvado e bendito, em nome de Jesus. Seja louvado e bendito por nós, na nossa entrega, na nossa devoção, na nossa adoração, na nossa alegria em poder compartilhar, em poder contribuir. Recebe porque é para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém?